Estamos hoje aqui com um novo projetor lançado pela Trandel, que é o TD50. Esse modelo aqui que é pensado para quem quer um projetor na sua casa, quer criar essa experiência de cinema, mas não está a fim de investir naqueles modelos mais caros. E eu estou ansioso para a gente testar esse projetor, porque a gente já testou vários modelos da marca aqui no canal e normalmente são projetores que a gente gosta bastante, porque trazem bastante qualidade com um preço mais acessível. Então nesse vídeo a gente já vai passar para vocês algumas imagens do projetor em funcionamento, também comparar com alguns outros modelos lado a lado para vocês já terem uma ideia e passar nossas impressões se vale ou não vale a pena estar investindo nesse projetor aqui. Então agora vocês já estão vendo as primeiras imagens do projetor em funcionamento, para vocês já terem um pouquinho de noção em relação à qualidade que esse projetor consegue nos entregar. Durante o vídeo eu vou comentar com vocês algumas impressões que eu tive com o projetor, algumas coisas positivas, outras nem tanto, mas antes de continuar o vídeo só queria pedir para vocês já deixarem o seu like, também não esquecer de comentar o que vocês acharam desse projetor depois do vídeo e também conferir se vocês já são inscritos no canal para não estar perdendo os próximos vídeos, os próximos conteúdos. Agora vocês já estão vendo algumas imagens rápidas da nossa unboxing, porque eu sei que muita gente gosta de ver essas imagens tirando o produto da caixa, até para conseguir ver todos os acessórios que já vêm junto com o projetor, como por exemplo ali veio o controle remoto e alguns cabos. Nessas imagens vocês também conseguem ver um pouco do design do projetor, que chama atenção por ser bem pequeno. Ele não necessariamente é o menor projetor que já passou aqui pelo canal, mas o formato, o design dele acaba passando essa sensação de que ele é um projetor bem compacto. Na parte superior a gente encontra os botões de navegação do projetor e também o ajuste de foco. Em uma das laterais a gente encontra a saída de som e lá na outra lateral a gente tem acesso às principais conexões do projetor, que são o P2, AV, USB, HDMI e a entrada do cabo de energia. Já na parte de baixo do projetor a gente só encontra a conexão caso você queira colocar o projetor em cima de um tripé ou num suporte de teto. Falando da imagem que esse projetor consegue nos entregar, esse aqui é um modelo de resolução 720p HD nativo. Logo quando a gente liga o TD50, o ponto que mais se destaca em relação à qualidade de imagem foi o seu foco, que é muito bom, principalmente se a gente levar em consideração a sua faixa de preço. É inclusive comum a gente ver projetores que já seriam Full HD nativo, que custam 2, 3, 4 vezes mais caros que esse projetor e acabam tendo um foco pior que ele. Um detalhe desse projetor é que ele não tem um ajuste de keystone que permitiria a gente ajustar o ângulo da imagem que é projetado na tela. Então o ideal nesse projetor, para a gente conseguir o melhor foco, a melhor imagem, é deixar o projetor bem de frente para a sua parede. Um ponto bem positivo desse projetor é que ele consegue entregar um nível de preto muito bom e isso acaba fazendo diferença em algumas cenas. Porém o que falta aqui no TD50 é um pouco mais de brilho. É bem fácil a gente perceber nas projeções cenas que ficam um pouco apagadas ou que o projetor não consegue destacar tão bem os objetos ou os personagens da cena por ter justamente esse brilho que é mais fraco. Se você optar por comprar esse projetor, é bom você estar ciente que ele precisa estar num ambiente bem escuro para conseguir fazer as suas projeções, e até mesmo quando tiver 100% escuro o seu ambiente, talvez você ainda perceba essa falta de brilho em algumas cenas. Em relação às cores que o projetor entrega, eu percebi que ele tenta sempre puxar para tons mais próximos da realidade, então a gente não tem aqui nesse projetor aquelas cores super vibrantes que alguns outros modelos já trazem. Até eu acredito que muito provavelmente isso acabe sendo um reflexo aqui do nível de brilho que esse projetor tem. Se por um lado essas cores mais naturais devem agradar alguns usuários, eu sei que muita gente teria preferência que o projetor entregasse aquelas cores mais vivas e que acabam chamando mais a nossa atenção nas projeções. Sempre que eu testo a qualidade de imagem de um projetor que passa aqui pelo canal, eu sempre gosto de ligar ele lado a lado com outros modelos para a gente ter uma noção melhor da qualidade que ele está nos entregando em relação aos seus concorrentes. A primeira comparação que eu fiz foi ligar esse novo projetor da Trandel ao lado de um modelo da mesma marca que foi lançado lá por volta de 2021, mas que ainda pode ser encontrado à venda no mercado. Até para a gente conseguir ver se houve ou não alguma evolução entre esses modelos, e a primeira coisa que eu percebi foi em relação ao foco, que está muito melhor nesse novo projetor. Outra coisa que eu percebi é que ele tinha um melhor nível de preto e parecia trazer cores mais realistas em grande parte das cenas. O único ponto mais negativo, conforme já esperado, é a questão do brilho, que acabava fazendo falta em algumas cenas, até mesmo num ambiente 100% escuro. Um exemplo é essa cena da série La Casa de Papel, que por ter mais brilho a gente consegue perceber que o projetor antigo ele acabava conseguindo destacar melhor o rosto dos personagens numa cena que é bem escura. Outra comparação que eu fiz foi ligar o projetor ao lado do Xiaomi Wambo X1
com o Android, um projetor que também tem a resolução HD, mas que custa quase o dobro do preço do que esse novo Trundle. Nessa comparação, algumas coisas me chamaram a atenção, inclusive alguns pontos vão se repetir em relação à última comparação que eu comentei para vocês com outro projetor da Trundle. E a primeira coisa que eu observei foi que o X1 tinha sim bem mais brilho, o que dava para ele certa vantagem em grande parte das cenas, destacando melhor os objetos e as pessoas, além de também deixar as cores mais vivas. Mas por um outro lado, mesmo sendo um projetor bem mais barato, o TD50, que é esse projetor do vídeo, conseguia sim ter um foco mais preciso, além de ter um preto mais profundo. Por fim, eu resolvi trazer uma comparação um pouco diferente do que eu normalmente costumo trazer nesses vídeos de primeira impressão, que foi ligar ele ao lado do Blitzwolf V2, que já é um projetor Full HD nativo, que teoricamente já está numa categoria acima, mas ele é um modelo Full HD que não é tão mais caro assim do que os modelos HDs que a gente encontra no mercado como o TD50. Nesse caso foi bem fácil a gente perceber a diferença que um projetor com mais definição, com uma gama maior de cores e até mesmo um pouco mais de brilho consegue trazer pra gente. Inclusive eu acho que até vale comentar que se você tiver um pouco mais de condição de botar um pouco mais de dinheiro, esse aqui pode ser até uma dica de projetor para você estar dando uma olhada, porque ele já é um projetor Full HD baratinho e que pode ser sim uma alternativa ao TD50. É claro que existem outros projetores Full HD que são ainda melhores, que têm ainda mais brilho, mas aí a diferença de preço iria aumentar muito. Mas se quiser ver quais são esses outros projetores Full HD que a gente já testou aqui no canal, a gente vai deixar o link do nosso ranking de projetor com a lista dos melhores projetores Full HD. Voltando aqui para as impressões do Trundle TD50, uma outra coisa que eu percebi, agora fugindo um pouco da questão da qualidade de imagem, é em relação ao som que o projetor nos entrega. É que diferente dos outros projetores compactos que a gente já testou, que costumam ter um som bem baixo, esse projetor até que consegue entregar um som que é bom. É claro que se a gente quiser um som mais alto e sem distorções, teria que conectar uma caixinha de som externo, mas de qualquer forma, pelo preço e pelo tamanho do projetor, ele se saiu muito bem se comparado aos concorrentes. Aqui só para mostrar um pouquinho do visual do sistema operacional desse projetor, que como vocês devem perceber, é um sistema um pouco mais básico, mais aqui para a gente acessar as conectividades do projetor, entrar no modo de espelhamento ou até mesmo colocar algum vídeo ou foto através de um pendrive. No menu a gente encontra as configurações do projetor, então a gente consegue dar uma calibrada na imagem, na qualidade de som, e a gente tem aqui alguns ajustes do projetor que a gente pode fazer, como por exemplo, inverter a imagem caso você queira usar o projetor pendurado no teto. E a gente também tem um recurso aqui, que é o recurso de diminuir ou aumentar o tamanho da tela. Eu sei que talvez vocês não consigam perceber, porque quando a gente vai aqui e tenta ir manualmente aqui no controle remoto, ele não entra na hora nesse recurso. Então, por exemplo, ele está em tela cheia, eu vou botar aqui em 75%, que é a menor opção que a gente tem. E aí quando eu voltar lá no HDMI, vocês vão perceber que a tela fica um pouco menor, ele dá uma diminuída na tela, caso você queira ajustar a imagem. Então, na verdade, a gente não consegue ajustar aqui a tela do projetor, diminuir a tela do projetor, mas a tela dos conteúdos a gente consegue reduzir sem precisar estar afastando ou aproximando o projetor da parede. Achei um pouco estranho, um pouco confuso, mas pelo menos funciona caso você precise diminuir o tamanho da sua projeção através do sistema do projetor. Mostrando outro recurso do projetor para vocês, que é o espelhamento de tela, que permite você enviar um vídeo sem fio do seu celular para o projetor. E eu estou testando aqui em um celular iPhone, mas esse recurso também funciona caso o seu celular tenha sistema operacional Android. Como vocês devem estar percebendo, depois de a gente conectar o celular ali no projetor, o espelhamento funciona até que muito bem, principalmente considerando o preço do projetor. Os principais concorrentes têm um espelhamento de tela que é bem travado, principalmente projetores mais baratinhos, em que não funciona muito bem. E nesse projetor aqui, ele acaba sendo um recurso bem interessante. Caso na hora você não tenha algum dispositivo para colocar no HDMI ou algum pendrive para colocar algum filme, você pode, por exemplo, rapidamente espelhar um vídeo do YouTube para o projetor sem fio, e de forma geral até que funcionou bem esse sistema. Então esses são os principais pontos que eu identifiquei aqui no projetor nessas primeiras impressões. E antes de a gente partir aqui para um resumo final, para uma conclusão, se vale ou não vale a pena estar investindo nesse projetor, só queria pedir para vocês já irem deixando o seu like no vídeo, comentar o que vocês acharam desse projetor, ou se você tem esse modelo, não esquece de colocar o seu depoimento, o que você acha do seu TD50,
TD50 aqui no campo de comentários. Também confere se você está inscrito aqui no canal para não estar perdendo os próximos vídeos de projetores e TVs que a gente está testando aqui no canal. E aqui na descrição do vídeo também vai ter o link para você estar dando uma olhada melhor no preço e em especificações desse projetor, além do nosso ranking de projetores, onde tem outros modelos para você estar conhecendo e ver quais são os melhores projetores que já passaram aqui pelo canal. Enfim, o que eu achei do TD50? Ele é um projetor compacto e que tem um foco que se destaca bastante, principalmente se comparado aos principais concorrentes. Ele é um projetor que tem um preço interessante. A única coisa que a gente acaba percebendo e percebe bastante é que falta um pouco mais de brilho para esse projetor. Então, se você quer assistir ele em um ambiente mais iluminado, com certeza eu não iria estar recomendando esse projetor. Ele é um projetor para você assistir num ambiente 100% escuro, para conseguir tirar o máximo proveito do projetor, porque se tiver qualquer luz invadindo o seu ambiente, você já vai conseguir perceber mais facilmente a falta de brilho que esse projetor tem. De qualquer forma, ele é uma opção interessante para quem está procurando um primeiro projetor, para quem não quer gastar muito, mas se você tiver condições de investir um pouco mais, eu acredito que valeria sim a pena investir num projetor que tenha um pouco mais de brilho, como por exemplo o V2 ou o X1 da Xiaomi, outros modelos que você encontra lá no nosso ranking, que talvez não sejam tão mais caros, mas que vão te trazer essa experiência um pouco melhor. Mas se você não tiver condições de investir num modelo mais caro, esse projetor sim é um projetor que tem características que se destacam bem positivamente, como é a questão do foco. Então, enfim, esse seria o vídeo. Espero que vocês tenham gostado das nossas primeiras impressões aqui com o projetor e até o próximo vídeo.